Olá a todos, eu sou o Thiago Toledo. Hoje vamos falar sobre Centrify. É, o PAN antigamente ele tinha uma abordagem, né, que é confiar, mas verificar. A Centrify está vindo, né, com o Zero Trust Privilege, que muda essa abordagem, que é nunca confie, sempre verifique e imponha um mínimo de privilégios. Aqui embaixo nós temos um fluxo, né, para a gente entender um pouco melhor essa questão, onde nós temos aqui, primeiro, verificar quem está solicitando o acesso. Né? Essa pessoa é interna, é um acesso de terceiro, é algum parceiro solicitando acesso. Baseado nisso, a gente consegue colocar mais colocar uma camada de segurança. Né? Como se for um acesso externo, posso colocar um MFA. Né? Se for um acesso fora do horário comercial, também quero um segundo fator de autenticação. Próxima etapa, contextualizar o acesso. Né? Essa pessoa vai acessar o quê? Quando? Vai precisar de aprovação? Não vai? Pegamos todos esses detalhes. O próximo é como nós vamos entregar esse ambiente, né? Seja para alguém interno, né? Para alguém da sua equipe que vai precisar fazer alguma manutenção no servidor, seja para um terceiro, né? Que vai precisar fazer alguma manutenção também. E como nós entregamos isso? Entregamos através do portal. Né? Então, se ele, por exemplo, precisa fazer acesso ao banco de dados, eu não preciso entregar para ele um acesso, né, uma VPN, entregar que ele conecte num servidor e abra o menu de estúdio, né? Enfim, eu consigo entregar através do portal, onde ele só vai acessar o Management Studio. Um outro exemplo seria alguma aplicação onde ele precisa de elevação de privilégio. Nesse caso, nós entregamos para ele, já, né, abordando um pouquinho aqui, né, do mínimo privilégio, onde ele vai elevar o privilégio somente daquela aplicação e executar a atividade. Né? Então, e com tudo isso sendo auditado. Né? Então, esse que seria aqui essa abordagem que nós estamos, que a Centrify está utilizando no momento. Bom, temos aqui mais alguns detalhes que eu queria comentar, que a partir do momento que nós temos o Centrify, né, como uma solução para o nosso ambiente, nós temos aqui alguns aspectos. O primeiro dele é o sem agente. Então, nós conseguimos trabalhar sem instalar nenhum agente dos servidores. Com isso, né, a gente tem aqui diversas vantagens, né, como não instalar nada no servidor, não vai precisar de boot, enfim, toda essa questão aí de janela, né, para fazer a instalação de um agente. Beleza, temos todo o controle dos servidores, na verdade não é servidores, de qualquer dispositivo. Servidores Windows, Linux, firewall, roteador, enfim, qualquer dispositivo de rede, conseguimos fazer o acesso via portal e ter todo o controle pelo portal. Conseguimos fazer auditoria pelo portal, né, com o único detalhe aí que ele não faz a indexação do acesso, mas todos os acessos são auditados, né, então qualquer dispositivo irá ser auditado, feito o acesso pelo portal. E o MFA nós conseguimos aplicar no portal, então tanto no acesso ao portal como no acesso ao dispositivo. Nós temos conseguimos aplicar o MFA, né, dessa forma, no portal. Bom, com a utilização do agente, nós temos aqui do controle de acesso ao dispositivo local, né, porque a gente vai instalar o agente localmente no servidor, servidores Windows, Linux, servidores Windows e Unix. Com isso a gente consegue ter controle dos acessos locais e com isso aplicar MFA tanto via portal, como mencionei aqui, ou se a pessoa estiver internamente, né, aplicar o MFA quando ela dá um TS ou um acesso local na máquina. Toda a parte de auditoria ela vai ser indexada, facilitando aí a busca, né, como posso utilizar. Quem usou o comando, sei lá, para verificar, não sei, qualquer informação. Então você consegue fazer essa busca. E a elevação de privilégio. Né, o MFA no acesso local que comentei e a elevação de privilégio. Então temos esses controles a mais quando nós temos agente e sem agente.
Bom, mais alguns detalhes que eu queria comentar, né, que o acesso, né, mais algumas informações, né, que nós podemos utilizar. Algumas delas irei demonstrar, algumas outras vai ficar para uma demonstração futura, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a opção de aplicar o MFA somente no acesso externo. Então, quando eu estou dentro do escritório, não pede MFA. O acesso, posso liberar somente o acesso no horário comercial. As credenciais de acesso pode exigir uma aprovação, né, de um nível de aprovação, de 2 níveis, de quantos for necessário. Permitir o acesso somente a partir do Brasil, né? Então, se você não tem parceiros ou filiais fora do Brasil, a gente consegue colocar uma regra que bloqueia qualquer tipo de acesso fora do Brasil. E temos aqui uma outra forma também de acesso, que é onde o usuário solicita acesso a servidores e solicita acesso a um perfil de acesso, né? Então, ele pode ser um acesso onde ele somente executa, por exemplo, o root para restartar algum serviço, ou literalmente ele vai ter acesso de root. Então, nós temos essa possibilidade de trabalhar com o Centrify. Bom, sobre o MFA, nós temos aqui algumas opções, né? Então, nós temos o Mobile Authenticator, onde o usuário acessa o portal e faz o cadastro do celular no portal. Então, ele vai ter esse fator como, né, MFA. Ligações, né, uma vez que o usuário tenha o celular dele cadastrado no portal, né, no AD, todas as informações que estão no AD estão no portal, é possível utilizar esse daqui como um fator de MFA. A mesma coisa para o celular. E-mail, né, então se a pessoa tem um e-mail cadastrado, né, então pode ser utilizado como um meio de MFA. Clientes OTP, né, então você pode utilizar o próprio aplicativo da Adaptive, né, então você utiliza o próprio aplicativo, ou o Google Authenticator, ou enfim, qualquer outro cliente OTP aí que vocês acharem melhor, né? E temos as perguntas de segurança. Aí vocês podem trabalhar com todos esses fatores, né? Cada um aí com sua dificuldade de implementação, né? Como a pergunta de segurança, onde você pode deixar que o usuário crie suas próprias perguntas de segurança, ou estabelecemos algumas perguntas de segurança, o usuário escolhe, né? E ele escolhe entre algumas perguntas e responde, ou fazer a união entre os dois métodos, né? Então, para MFA, nós temos esses fatores disponíveis. Bom, falar aqui um pouquinho sobre o funcionamento do Centrify. Então, o Centrify é uma plataforma que está na nuvem, e por estar na nuvem, a gente consegue fazer a integração. Nós temos nós precisamos instalar o conector. Então, a aplicação está na nuvem da Centrify, que é Azure. Então, para ela ter uma comunicação com o seu AD, nós precisamos de instalar um conector no ambiente. Né? Então, a gente pega um servidor apartado, né? Esse conector não precisa instalar no AD, inclusive não é recomendado. Então, nós instalamos esse conector no ambiente e esse conector faz a ponte entre a nuvem e o ambiente local. Bom, esse conector, nós só precisamos fazer regra de liberação de fora para dentro. Não precisamos liberar nada de fora para dentro. Então, nós precisamos garantir que o conector consiga chegar na nuvem da Centrify, né, através da porta 443. Então, nós liberamos. E a partir daí já temos a comunicação com a nuvem Centrify. Nós temos a opção de trabalhar com o modelo de on-premise, né, onde a nuvem, no caso não vai existir nuvem, né, vai ser o Centrify dentro do seu ambiente. Nesse cenário, nós também iremos precisar do conector, por questão de design da aplicação. Então, nesse exemplo aqui, o Centrify estaria interno e o conector. Então, teríamos que ter os dois aqui no ambiente. E quando nós falamos aí do ambiente on-premise e do ambiente na nuvem, nós temos aqui alguns fatores
que temos que levar em consideração, né? Então, quando nós temos um ambiente na nuvem Centrify, então toda a parte de serviço, né, e software é da Centrify, não tem nenhum custo para os clientes, né? Toda a parte de monitoria sem nenhum custo, toda a parte de backup sem nenhum custo adicional, toda a parte de automação, de instalação de updates é feita tudo pela equipe Centrify, não tem nenhum custo passado para vocês. Toda a parte de segurança e arquitetura de escalonamento fica tudo por conta da Centrify. A parte de DR, né? Então, DR aqui, algumas funcionalidades ficam tudo a cargo da Centrify, não tem nenhum custo para vocês. Quando nós falamos aqui de um ambiente gerenciado, né, internamente, um ambiente on-premise, todos esses aspectos aqui vocês têm que levar em consideração, né? No caso do on-premise, vamos trabalhar com ambiente em cluster, né, configuração aí de Windows, banco de dados, enfim, todos esses detalhes que eu acabei de comentar, do lado, né, todo o custo aí fica com vocês, né? Aí temos essas duas formas de trabalhar e você escolhe a que se adequa melhor ao ambiente. Bom, a ideia agora é que a gente iniciar a demonstração. Bom, vou mostrar aqui alguns exemplos de acesso, tá? E utilização. Então, por exemplo, o Peter, para acessar o portal, ele precisa fazer o MFA no acesso ao portal. E o Tony, por exemplo, não precisa. Então, eu vou logar com o Tony inicialmente. Esse é o portal que o Tony tem acesso, né? O Tony essa credencial é de um usuário comum. Esses são os dispositivos que ele tem acesso em algumas aplicações. Por exemplo, eu tenho aqui o acesso a um servidor com acesso de usuário local e como eu gerencio esse servidor, eu simplesmente clico e já tenho um fácil acesso a esse servidor. Então eu consigo aí facilmente acessar esse servidor, né? Esse é um usuário com uma credencial local. Bom, os outros servidores que eu tenho acesso, por exemplo, aqui para me acessar esse servidor, eu preciso da credencial. Para me acessar esse outro servidor, aqui ele já está já me pedindo o MFA no servidor via portal. Mas eu também não tenho a credencial, então eu não consigo fazer o acesso. Bom, esse aqui seria o portal, né, inicialmente. Nós temos aqui, como esse é um usuário, ele tem acesso à parte de admin. A parte de administrador ela é bem restrita, então esse usuário só tem acesso a alguns sistemas e algumas contas. Então, por exemplo, aqui eu tenho acesso a todos esses servidores. Para mim logar nesse servidor, por exemplo, eu posso selecionar esse servidor, ações, selecionar conta. Então aqui eu tenho algumas opções. Nós temos aqui a opção de onde o usuário loga com a administrativa nominal dele, só que administrativa. Então o usuário não sabe, né? O Tony não sabe a senha administrativa dele, a senha está no cofre. Então para ele logar com um domain admin nesse servidor, ele sempre precisa acessar pelo cofre. Então ele tem que selecionar o servidor e fazer o acesso com essa credencial, que ele não tem a senha e tem que fazer por aqui o acesso. Então essa é uma forma de acessar o servidor. Bom, uma outra forma é onde ele tem aqui o acesso. Então, temos aqui uma credencial de domínio e uma credencial local. Então, uma outra forma, quando eu tenho acesso nas credenciais para fazer o checkout. A minha própria credencial, eu não tenho opção de fazer o checkout, então eu não sei a minha senha.
Então a senha está sempre no cofre. Já que a credencial local desse outro servidor, eu tenho aqui a opção de fazer o login. Então, eu vou logar na máquina sem saber a senha. Então, estou logado no meu servidor sem saber a senha. Beleza. E tem a opção aqui de fazer uma solicitação de acesso, onde eu irei ter acesso à senha, onde eu irei visualizar a senha. Vou demonstrar isso daqui com o meu outro usuário, mas são essas formas que nós temos de acessar aqui os sistemas, né? Então, consigo fazer o acesso sem saber a senha e fazendo o checkout da senha. Então, o Peter pode escolher um desses fatores. Então, o Peter vai acessar sistemas, por exemplo. Na verdade, são as contas que eu queria mostrar. Deixa eu ver se era essa daqui. Exato. Então, eu vou solicitar o checkout, né? O checkout é para eu visualizar a senha. Então, eu posso fazer aqui um request checkout. Coloco um motivo, o dia e horário que eu vou fazer a atividade e envio para aprovação. O aprovador vai ser notificado, vai receber um e-mail, ele vai aparecer aqui no portal. Então, aqui fica, no meu caso, com o usuário Peter, está pendente o acesso. Então, quem vai aprovar aqui, no meu exemplo, só tem um aprovador, e quem vai aprovar aqui é o Tony. Então, o Tony vai acessar, se ele recebeu o e-mail, né, ele pode clicar e ser redirecionado para o portal. Eu posso clicar aqui em Request. Eu vi que o Peter está solicitando acesso à conta James Bond. Eu posso rejeitar, né, explicar algum motivo, ou eu posso aprovar. Eu posso diminuir o tempo, aumentar o tempo, posso mudar a janela, ou dependendo também eu consigo dar um acesso permanente para o usuário. Tudo depende da necessidade. Então, para mim está ok, vou aprovar esse acesso. Aprovado. Também é gerado notificação, o usuário é informado que foi aprovado ou rejeitado. Vou dar um refresh aqui na minha tela. Acesso aprovado. Bom, vou voltar aqui para minhas contas. Vou selecionar a conta e vou dar um checkout. Antes estava request checkout, agora eu consigo dar um checkout, onde eu posso copiar essa senha para o meu clipboard ou visualizar a senha. Então, essa senha ela está sendo gerenciada pelo cofre. Então, são essas senhas, né, com diversos caracteres, né, enfim, uma senha difícil. Então, eu consigo copiar essa senha e agora eu consigo fazer o login no meu servidor. Se eu estivesse local, eu consigo dar um TS e logar, ou pelo próprio sistema, né, eu vou selecionar aqui, de quem quero mesmo, James Bond é do Nhonho. Então nós vamos vir aqui no servidor, select account, não desbloqueou, vai desbloquear, vou ter que inserir a senha mesmo. Enter account.
estou logado como usuário local no meu sistema. Vou aproveitar que estamos logados com esse usuário. Na verdade, esse é um usuário local. Beleza. Bom, a ideia agora é vou simular aqui um acesso usando as minhas credenciais. O acesso, ele preciso do MFA, né, para fazer acessar essa máquina. Esse seria o acesso via o portal. É possível também a gente acessar via put. MFA solicitado. Tá, a ideia aqui é a gente tentar fazer um acesso. Né? Esse é um usuário comum, ele não é ADM da Mac, não tem root da Mac. Por exemplo, eu quero visualizar o que tem no etc shadow. Não tenho permissão. Mas esse usuário, ele tem somente a visualização desse arquivo. Então, normalmente a gente usa o root, o sudo, para ter acesso, né, específico. Com o Centrify, nós usamos o dzedu, que é o equivalente, e foi feita uma configuração específica para isso. Para elevação, para eu conseguir visualizar esse arquivo, eu preciso me reautenticar com o meu MFA. Então, toda vez que eu uso o dzedu, eu vou fazer o MFA novamente. Tive acesso ao arquivo. Então, esse usuário só consegue fazer isso com elevação de privilégio. Nenhum outro comando ele consegue fazer elevação de privilégio. Então, é bem específico. Quando nós fazemos um acesso em uma máquina onde nós temos o agente instalado, né, no ambiente Windows, é exibida essa mensagem para a pessoa ter ciência que ela está sendo auditada. Tá, mas eu loguei com... Aqui estou com o Tony. Então a ideia é eu logar. Deixa eu sair daqui. A ideia é eu logar lá com o Peter para a gente demonstrar a elevação de privilégio no Windows. O acesso local para o Peter sempre vai pedir MFA. Então, o Tony, por exemplo, não pede, e para o Peter pede MFA. Assim que eu coloquei aqui na minha demonstração, para a gente ter essa visualização. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui, fechar aqui. Então, close desktop. Tá. Então, aqui, esse usuário é um usuário comum, é um domain user. A atividade que ele vai executar, por exemplo, com elevação de privilégio para demonstração, então é que ele quer olhar os logs de segurança. Só que para olhar os logs de segurança, você tem que ter permissão, né, para elevação de privilégio. Então, o acesso é negado. Mas como esse usuário tem a elevação de privilégio para essa aplicação
ele vai dar um botão direito, rodar com privilégio. Para rodar com privilégio, ele precisa fazer o MFA. MFA realizado. Ele tem acesso de administrador somente nessa aplicação quando a elevação de privilégio é feita. Se eu fechar e tentar acessar novamente, qualquer outra aplicação aqui que exige elevação de privilégio, eu não consigo fazer. Bom, uma outra etapa aqui da demonstração é quando nós precisamos dar um usuário administrador local para esse usuário. Então, esse usuário está com permissão aqui, mas num outro cenário você precisa dar a permissão de administrador local para um usuário, um prestador de serviço, seja para executar alguma atividade, enfim, ou alguém da sua equipe interna. Nesse caso, nós elevamos aqui o desktop. Então, eu vou criar um novo desktop, onde nesse desktop eu vou ter permissão de administrador local para tudo. Então, eu vou ser um ADM local. Então, quando eu vou subir o privilégio para esse novo desktop, eu faço o MFA novamente. A minha interface ela muda um pouquinho aqui na parte de baixo, então eu consigo visualizar que eu estou num desktop com acesso privilegiado. A partir desse momento, qualquer atividade que eu executar, eu vou estar rodando como administrador local. Finalizei minha atividade, eu posso vir aqui, dar um close desktop, volto para a minha sessão anterior, onde eu sou um usuário comum. Bom, como é que essa configuração é feita, né? Então, nós temos aqui a parte de administração. Access Manager. Então, todas as configurações feitas no Access Manager, ela é salva no AD. Então, uma vez que, se por acaso essa máquina der algum problema, o Access Manager só instalar em outra máquina e ele vai ler as informações que já estão salvas no AD. Ele fica aqui na estrutura, muito parecida lá com o AD mesmo. Então, as permissões elas são dadas aqui. Nós temos os níveis global, onde qualquer coisa aqui ele vai ter acesso. E nós temos o nível de zonas. Então, eu posso dar permissão a nível global, onde eu vou ter acesso na global e em qualquer zona abaixo. Ou eu posso dar acesso a uma zona. Então, a zona Linux aqui, por exemplo, eu vou ter diversos servidores aqui. Então, o usuário vai ter acesso a todos esses servidores conforme a minha permissão. Então, o Peter, por exemplo, está dentro desse grupo, onde requer MFA. Então, eu preciso explicitamente informar quem é que vai poder logar na máquina. Então, eu coloco o Peter com permissão de login. O Peter está nesse grupo. Então, esse grupo é quem é que pode logar nessa zona. Então, quando ele loga aqui, ele é um simples usuário. E eu criei aqui uma lista de comandos em que ele pode executar. Foi aquele comando que a gente acabou de executar, onde ele consegue dar um dzedu no Shadow e visualizar os comandos. Então eu posso estabelecer um comando, 10 comandos, enfim. Ele vai ter acesso somente àqueles comandos em específico. Uma outra forma de se trabalhar com as permissões é onde eu consigo agrupar servidores. Então eu consigo agrupar aqui servidores de banco de dados, servidores web, servidores X, enfim. E dar permissões somente para esse grupo de servidores. Então eu tenho essas formas aqui de trabalhar com os permissionamentos. Nível global, nível de zonas e nível de grupo de computadores. Bom, e para mostrar aqui a parte final,
né, que nós temos aqui a parte do audit. Então, tudo que a gente fez até agora, todos os acessos, eles foram gravados. Então, eu consigo visualizar aqui facilmente todos os meus acessos. Então, tenho diversos filtros, né, que ele já traz aqui por padrão, onde ele agrupa todos os acessos por usuários, por máquinas, né, por filtros de data, ou eu consigo fazer pesquisa, né? Então aqui ele vai me exibir todos os meus acessos, que eu criei para ele me mostrar tudo. Uma outra coisa legal de fazer é uma pesquisa rápida, né? Que nem no meu acesso lá eu digitei uma palavra que foi maracujá. Eu quero buscar essa seção. Então ele faz a busca, ele faz essa busca e traz aqui essa seção em específico. Eu consigo dar um duplo clique e visualizar aqui os comandos, inclusive esse está indexado. Duplo clique, ele já vai direto para o comando. Então aqui, além da busca, eu tenho aqui, por exemplo, todos os acessos feitos hoje. Então eu tenho aqui e alguns em progresso. Então essa minha própria sessão ela está sendo auditada, né, está sendo gravada. Então vamos colocar aqui por data. Vamos pegar a penúltima, onde eu faço aqui o acesso ao Shadow, do Desedu, faço respondo o MFA e consigo visualizar. Dependendo da quantidade do tempo de acesso, eu posso ter, essa tela vai ficar gigante. Então eu posso simplesmente aqui fazer uma busca. Então somente quando a pessoa digitou o comando Desedu, então eu consigo visualizar somente aquele comando em específico, aonde exatamente que ele digitou o comando. Eu consigo também, deixa eu ver aqui, cadê? Windows. Um acesso aqui realizado pelo Tony Stark. Então todos os acessos são indexados. Quando o acesso é feito pelo portal, eu não consigo, toda essa parte aqui não é mostrada, né, porque ele não é indexado. Então aqui eu consigo visualizar tudo, né, consigo avançar, diminuir. Fazer busca, a criação de uma nova regra, enfim, eu consigo aqui ter total acompanhamento de tudo que foi feito. Outra coisa que eu esqueci de mostrar por exemplo, aqui eu estou com o Peter, né, vou logar no servidor novamente. Então, essas que estão com a diada aqui, não sei se eu comentei, ela é aquelas que precisam de aprovação. Então, eu vou selecionar e vai ser solicitado a aprovação. Ou eu vou aqui entrar com a minha conta. Vai ser feito o MFA, o acesso via portal. Beleza. O administrador tem a possibilidade de acessar. Acho que aqui eu não vou conseguir demonstrar exatamente, né? Mas vamos aqui, Listing Out. Eu tenho aqui na minha dashboard, na parte de segurança, infraestrutura, onde eu consigo visualizar todos os acessos, todas as sessões ativas no momento. Então, se eu vier aqui, selecionar a sessão que o Peter está utilizando agora, eu consigo acompanhar. Eu consigo acompanhar ou terminar. Então, se eu der um watch, eu vou estar vendo tudo o que ele está fazendo. Consigo sim. Então, aqui é a sessão que está aberta. Então, se eu der ali um ls, eu vejo tudo que está acontecendo.
E por fim, né, se eu achar necessário, eu posso muito bem aqui e terminar a sessão. Você foi deslogado pelo administrador. Bom, era isso que eu tinha para demonstrar por hoje. Bom, é isso. Então, valeu pessoal, até a próxima.